No dia seguinte, o rei faz o seu anúncio. A invasão do exército do Senhor Demônio é uma questão de tempo, por isso ele planeja interceptá-los nas planícies. 2 anos atrás, eles conseguiram repelir o exército do Senhor Demônio, mas ele tem certeza de que eles ficaram mais fortes desde então. Não será fácil, mas ele lembra a todos que eles também ficaram mais fortes. Ele destaca que agora tem 2 heróis, Kazuki e Suzune. Também contam com a ajuda da equipe de resgate, que desempenha um papel crucial no campo de batalha. O rei conclui seu discurso assegurando a todos que vencerão, e todos ficam animados. Mais tarde, Kazuki vai ver Célia. Ele pede desculpas por aparecer sem avisar, mas ela fica feliz. Ele confirma que irão para a batalha, então ela reza pela sua segurança. Ele jura proteger o país, mas, mais importante, promete voltar para vê-la. A chocada Célia espera que ele realmente volte, e os dois se despedem. Em outro lugar, Uru se derrete por Bluhen. O Zato permite que ela o acaricie, mas a avisa de que Bluhen pode não permitir isso. Uru está certa de que eles serão os melhores amigos, mas está completamente enganada, já que Bluhen a empurra repetidamente. Bluhen continua a empurrá-la, então ela fica feliz ao ver que um coelhinho apareceu para fazer companhia. Porém, a sorte de Uru não melhora, pois Kukuro se junta a Bluhen para afastá-la. O Zato precisa evitar que Orga se mate acidentalmente e os dois observam Uru continuar tentando acariciar Bluhen. Orga revela que está realmente nervosa, pois é sua primeira vez em batalha. Seu comportamento errático é apenas uma forma de esconder sua ansiedade. O Zato é então chamado para ver Rose, mas acaba de perceber que nunca esteve no quarto dela. Ele teme que ela tenha decidido torturá-lo, mas, ao chegar, descobre que ela só quer conversar. Ela quer que o Zato explique seu papel no campo de batalha, e ele diz que será responsável por curar os feridos junto com ela nas linhas de frente. Isso é apenas parcialmente correto, pois o início da batalha será diferente. Os outros membros da equipe de resgate trarão os feridos para a retaguarda, onde os tratarão com Orga e Uru. Não haverá muitos feridos nas linhas de frente no começo, então eles ficariam vulneráveis ali. Além disso, Rose diz a ele para não curar as pessoas erradas nas linhas de frente. O Zato pensa que ela está se referindo a curar os inimigos, mas ela o chama de idiota, dizendo que não é isso. Haverá pessoas feridas, mas ainda lutando. Ele não deve tentar curá-las, pois só atrapalharia. Cabe ao Zato usar seu julgamento para decidir quem curar no momento exato. O Zato entende completamente, e Rose finalmente lhe dá o uniforme da equipe de resgate. Ele foi projetado dessa forma para ajudá-los a se destacar no campo de batalha. O Zato fica extremamente feliz, então ela lhe pede para colocar o uniforme. Rose fica satisfeita por ele ter ganhado tantos músculos, já que o Zato conseguiu preencher bem o uniforme por causa disso. Rose o manipula fisicamente mais uma vez, explicando que os curandeiros não são imortais. Uma vez que morrem, acabou. A única coisa que ele nunca pode fazer no campo de batalha é subestimar sua própria vida. O Zato explica que obviamente não quer morrer, mas isso faz Rose chamá-lo de idiota novamente. Falar é fácil, pois Rose conhece muitas pessoas que falavam da mesma forma e morreram de qualquer jeito. Ser parte da equipe de resgate significa que ele também precisa salvar a si mesmo, então não deve subestimar o valor de sua própria vida. Rose não quer ouvir nenhum discurso de autossacrifício dele, ou promete acabar com sua vida antes que o inimigo o faça. O Zato ouve a mensagem claramente e declara com confiança que salvará todos, inclusive a si mesmo. Ela questiona se ele realmente pode fazer isso, mas ele a lembra que foi ela quem lhe disse para falar sobre seus ideais. O Zato pensa sobre a visão que teve e determina que não importa se realmente é o futuro. Ele sabe o que deve fazer, e isso é não deixar Kazuki ou Suzune morrerem, aconteça o que acontecer. Mais tarde, nossos heróis seguem para um acampamento onde se prepararão para a batalha. Está demorando um pouco mais do que Uru gostaria, mas eles precisam se afastar o suficiente do reino antes de poderem lutar. O Zato se pergunta como são os demônios, então Rose explica que eles se parecem com humanos, mas são mais fortes e têm mais mana. Isso não é só para os oficiais de comando, pois até os soldados regulares são realmente fortes. Rose se pergunta se ele está com medo, mas o Zato observa que conhece alguém muito mais assustador. Rose não pode acreditar que um menino que veio para esse mundo por acidente se tornaria tão forte quanto ele. O Zato lembra que foi Rose quem o colocou nesse treinamento maluco para que ele chegasse a esse nível, e ele admite que, no começo, tudo o que queria era superá-la. Ele se prepara para ser repreendido por sua boca afiada, mas fica surpreso ao perceber que isso nunca acontece. Isso porque Rose agora está muito séria,
e sua mente a leva de volta ao momento de 5 anos atrás, quando ela era comandante do batalhão dos Cavaleiros Linger. O reino acabará de receber o relatório sobre avistamentos de demônios nas planícies próximas à escuridão de Linger. O rei emite uma ordem para que guardas protejam os mercadores que passarem por lá, mas ele ressalta que os demônios são muito mais fortes que os humanos, e o contato com eles deve ser evitado a todo custo. Siglis e Rose temem que os demônios estejam planejando invadir, e Siglis decide preparar suas tropas, por precaução. Rose está profundamente pensativa, planejando manter seu batalhão em alerta também, enquanto ignora uma garota tentando chamar sua atenção. A garota, chamada Al, fica chateada, já que Rose quase teria quebrado sua cabeça com uma reprimenda. Al se pergunta sobre a gravidade da situação com os demônios, mas Rose a repreende novamente por ouvir algo confidencial. Rose tranquiliza Al, dizendo que a situação não é tão grave assim, mas Al está convencida de que, de qualquer forma, conseguirão lidar com isso. Rose, porém, adverte-a a não subestimar o inimigo, decidindo que supervisionará o treinamento de todos mais tarde. Isso é a última coisa que Al quer, e tenta lembrar Rose de suas várias outras responsabilidades. Ao retornar para casa, Rose declara que é hora de colocar todos de volta nos trilhos, e os outros cavaleiros descarregam sua frustração em Al, que tenta pedir ajuda, mas Rose simplesmente ignora suas súplicas. Uma semana depois, novos relatórios indicam que os demônios estão atacando monstros em seu território, e Rose é enviada para investigar. Ela informa aos cavaleiros sobre a missão e explica que, conforme os informes, há entre 10 e 30 inimigos. Al tenta motivar o grupo, mas ainda assim todos culpam ela pela semana intensa de treinamento, o que só aumenta a frustração do grupo. Al tenta ressaltar que, devido ao treinamento, agora são mais fortes, mas isso apenas piora a situação. Rose sabe que Kekuro poderia detectar monstros para eles, mas a missão é muito perigosa, então ela decide que seu amigo Coelho terá que ficar em casa desta vez. Rose então revela que irá acompanhá-los nessa missão, o que deixa todos empolgados, já que quando a comandante luta ao lado deles, se tornam praticamente invencíveis. Eles poderão lutar com tudo, pois Rose pode curá-los sempre que se ferirem. Al incentiva todos a darem o seu melhor, e finalmente todos concordam com ela. Na manhã seguinte, Rose e seus cavaleiros começam a travessia pela floresta. Não encontram nada no primeiro dia, então Al explica que a comandante decidiu explorar o lado oeste da floresta. Essa área é bem perigosa, então terão que deixar os cavalos para trás. Os outros questionam se não seria melhor verificar outras áreas primeiro, mas Al insiste que não é necessário, pois tem a sensação de que algo está naquela direção. Os outros hesitam por um momento, mas acabam concordando, respeitando a autoridade de Al como vice-comandante. Quando chega a hora de descansar, Rose decide fazer a primeira vigília. Todos dormem, mas Rose percebe que Al ainda está acordada. Ela oferece a Al a chance de ser nocauteada para que durma, mas Al tem algo a perguntar. Ela quer saber por que Rose a escolheu como vice-comandante. Al acha que é uma pessoa comum, sem nada de especial. Rose treinou todos para serem os melhores, mas Al sente que só fica correndo de um lado para o outro fazendo tarefas. Rose aponta que Al nunca cometeu erros, e ela não tem do que reclamar. Al revela que sempre se esforçou muito e fica chocada ao ouvir que foi exatamente isso que fez Rose acreditar que ela poderá um dia assumir o posto de comandante. Al entra em pânico, pensando que os outros ficariam loucos, e reflete sobre como era antes. Ela sempre foi teimosa, nunca escutava ordens que não gostava. Ninguém conseguia controlá-la, e sempre que alguém reclamava, ela calava a boca da pessoa com sua força. Al era famosa por ser uma cavaleira forte que não ouvia seus superiores. Até que ela conheceu Rose, mas ainda permaneceu a mesma pessoa teimosa. A única diferença era que Rose não a deixava pisar nela. Rose a golpeou quando Al desobedeceu e a perseguiu quando ela tentou fugir além dos limites. Quando Al tentou socá-la, Rose a atingiu tão forte que a fez desmaiar e perder toda a memória daquele incidente. Rose não se lembra de odiá-la com tanta força, mas Al acredita que ela esteja brincando. Al explica que nunca quis que Rose saísse por cima. Não importava o quão difícil fosse o treinamento, ela sempre queria vencer e odiava perder. Para Rose, aquilo não parecia muito, mas para Al foi uma mudança imensa. Rose nunca teve alguém que a olhasse até o fim sem desistir. Todos os outros eventualmente se cansaram, mas Rose continuou desafiando-a. Al pensa que os outros cavaleiros sentem o mesmo. Rose entende melhor do que ninguém, razão pela qual é a única que pode ser sua comandante. Ela chama Al de pirralha que não quer deixar o ninho e Al fica chocada ao ouvir essa resposta após sua emocionante fala. Rose concorda que entende melhor o grupo, razão pela qual deve ser confiada para escolher o próximo comandante. Ela explica que não escolheu Al aleatoriamente.
Escolheu A porque Al nunca desiste e sempre olha para frente. Essa mentalidade é a base estável em que todos os outros se apoiam. Enquanto Al continuar sendo ela mesma, os outros seguirão suas ordens. Al parece finalmente começar a entender, mas Rose só quer socá-la com aquele sorriso bobo no rosto. Rose observa que o mundo está sempre mudando, então Al terá que aprender a aceitar isso. Contudo, o fato de ter sido uma vez sua comandante nunca mudará. Não há necessidade de pensar tão profundamente sobre isso, então Al finalmente entende. Rose diz aos outros que é hora de dormir, e Al fica surpresa ao ver que todos estavam ouvindo. Eles todos proclamam o quanto confiam nela e como sempre ouvem suas ordens quando realmente importa. A envergonhada Al, após todos os elogios, ameaça bater em todos antes que os demônios o façam. Na manhã seguinte, encontram sinais dos demônios caçando monstros. Chegar ao território de Linger apenas para caçar monstros não faz muito sentido, então eles se perguntam se estão fazendo isso apenas por diversão. Al suspeita que deve haver algum outro motivo, mas são interrompidos por um barulho alto. Eles encontram alguns demônios nas proximidades, e logo são descobertos. Rose diz aos outros para ficarem atrás e exige saber o que os demônios estão fazendo em seu território. O demônio explica que na verdade não gosta dessa missão, mas deve executá-la porque eles se beneficiarão imensamente no futuro. Ele recusa-se a explicar mais, então Rose manda que vão embora. Se fizerem isso silenciosamente, ela deixará o resto passar. O demônio fica impressionado com a ousadia de Rose, mas ele declara que não pode permitir que eles vivam. Rose deixa-o no comando e explica que não poderá dar ordens enquanto estiver lutando com o líder dos demônios. A batalha começa e Al declara que eles mostrarão aos demônios o poder de sua equipe. O demônio tenta um ataque, mas Rose mostra sua velocidade impressionante e o derruba. O demônio não tem nem tempo de pensar antes que Rose execute outro ataque rápido e o manda voar. Rose já sabe que não conseguirá acertar um bom golpe, pois esse demônio conseguiu manipular o vento em um piscar de olhos. Rose deixa os outros cavaleiros e vai atrás do líder dos demônios. Ela trava uma luta intensa com ele e o impede de se mover lançando árvores gigantes contra ele. Rose o assusta com sua barragem incessante de ataques, mas ele não está nem perto de ser derrotado. Rose continua atacando, então o demônio admite que nunca viu um humano com sua velocidade. Ela não tem interesse em conversar e só quer esmurrá-lo. O demônio a cerca com lâminas de vento, mas Rose está tão confiante quanto sempre. O demônio pensa que ela é louca por arriscar sua vida atravessando a parede de lâminas de vento, mas fica chocado quando Rose começa a se curar. Ele acaba de perceber o que sua magia realmente é, mas é tarde demais quando ela acerta um soco. O demônio agora sabe que ela é uma curandeira. Sua força física impressionante e sua capacidade de cura rápida tornam-na uma lutadora de combate corpo a corpo extremamente forte. Ele a reconhece como um monstro e eles se apresentam. Esse cara se chama Nero. Ele convoca sua arma e declara que agora matará Rose. Rose não tem medo algum e proclama que vai derrotá-lo antes que ele possa fazer qualquer coisa. De volta a outra luta, um cavaleiro usa uma habilidade para colocar um demônio para dormir. Al também dá um golpe e declara que precisam mostrar o poder da unidade pessoal de Rose. Rose está ocupada lutando com Nero e percebe que sua espada demoníaca está imbuída de uma maldição. Ela não pode deixar que toque nela, não importa o que. Justamente então, Nero consegue cortá-la no rosto, mas ela dá um contra-ataque. Ele é jogado de volta perto dos outros e Rose se cura. Ela sabe que Nero ainda não terminou, então exige que ele se levante. Nero fica impressionado com Rose e seus subordinados. Eles são bastante habilidosos e facilmente o grupo mais problemático que ele já encontrou. Nero achava que verdadeiros heróis não existiam mais entre os humanos. Ele mudou de ideia, porém, pois Rose e seu grupo se tornaram seu maior obstáculo. A espada de Nero começa a brilhar com escuridão, e ele declara que a era em que os demônios tremeram diante dos humanos está prestes a terminar, pois seu senhor logo despertará. Esse lorde é impiedoso, selvagem e cruel, mas traz bênçãos e vitória para os demônios. Esse cara choca Rose ao liberar uma onda de poder e afirmar que deve derrotar seu grupo para que possam despertar seu lorde. A luta começa a mudar quando um dos subordinados de Rose consegue um ataque, mas ela percebe que o demônio não é afetado. O demônio proclama que eles são apenas armas do Senhor Demônio e, se perderem suas vidas, levarão todos com eles. Rose percebe que está em apuros, então corre até seu companheiro, mas é parada por Nero. O demônio cumpre sua palavra e tira a vida da garota, horrorizando a todos. Outro membro do grupo de Rose é eliminado, e fica claro que esses demônios não se importam mais com suas próprias vidas. Tenta acalmar todos, mas não adianta, pois outro de seus camaradas cai.
Nero se vangloria pela mudança na luta, destacando que incentivou seus homens a se sacrificarem. Rose o ataca com raiva, mas Nero observa que ela perdeu a compostura e corta seu olho. Ela tenta curá-lo, mas Nero revela que sua espada corta mana. Sua ferida está amaldiçoada e ela não poderá curá-la. Seus soldados imploram por cura, enquanto são destruídos na batalha. Rose tenta terminar sua luta com Nero, mas não adianta. Ela só consegue ver com o olho, o que afeta sua percepção de distância. Nero se aproxima para atacar, e ela percebe que tudo está perdido. Nero desfecha um ataque devastador, mas Rose fica chocada quando vê que eu sacrificaria minha vida para salvá-la. Rose então se horroriza ao ver que sua unidade inteira foi eliminada. Ela se sente terrível, pois todos acreditavam nela. Eles achavam que não morreriam sob sua vigilância e que ela sempre os resgataria. Rose gostaria que eu tivesse apenas fugido e se culpa por ser tão fraca. Nero declara que as mortes de seus subordinados não serão esquecidas e parte para finalizar a luta. Nesse momento, ele fica chocado quando Rose para sua lâmina. Ela começa a derrotá-lo e o insulta pelo que ele disse. A Rose enfurecida aponta que um demônio como ele, que incentivou seus próprios soldados a se sacrificarem, jamais poderia entender. Ela continua destruindo Nero e explica que sacrificar a própria vida em batalha é a maior humilhação. Rose dominou completamente a luta enquanto prende Nero a uma árvore e, com raiva, afirma que agora o matará. Rose sabe que seu corpo está prestes a falhar, mas está determinada a ser a responsável por acabar com a vida de Nero. Nesse momento, uma jovem Amélia aparece, preocupada com Nero, e Rose não consegue entender isso. Nero é um demônio que sacrifica seus próprios subordinados, então ela não acredita que alguém queira salvá-lo. Rose tenta impedi-la de resgatá-lo, mas essa garota a lembra de Al. Elas partem e o verdadeiro Al chama por ela. A gravemente ferida Rose se dirige até seu fiel subordinado e pede para que ela pare de falar, para que possa curá-la. Al explica que curá-la será impossível, pois o corte foi profundo demais. Rose reconhece que isso é verdade, pois sua cura falha, mas ela está determinada a continuar tentando. Al lhe diz que é inútil, mas afirma que não tem arrependimentos. Ela estava feliz por lutar ao lado de Rose e sabe que os outros sentiam o mesmo. Rose não consegue acreditar no que está ouvindo e se recusa a deixá-la morrer. Al usa suas últimas palavras para pedir que Rose nunca mude e morre. Ao olhar ao redor do campo de batalha, Rose vê o massacre que ocorreu e grita de agonia. Mais tarde, Rose reporta ao rei que o Senhor Demônio será ressuscitado em breve. Rose afirma que não tem mais o direito de se chamar de cavaleira. Por isso, gostaria que ele a removesse do posto de comandante de batalhão e revogasse seu título de cavaleira. Todos ficam chocados, mas o rei faz o que ela pede. Mais tarde, a família de um de seus subordinados caídos se aproxima dela. Ela pede desculpas envergonhada por não ter conseguido protegê-lo, mas eles agradecem por ela ter trazido ele de volta, para que pudessem vê-lo pela última vez. Eles explicam que o filho deles era um completo delinquente, que passava o dia assistindo vídeos de resumos de animes. No entanto, quando começou a servir a Rose, ele se tornou um homem diferente. Rose retorna para sua casa vazia e chora em um canto. Um mês depois, Siglis vai visitá-la e eles discutem sobre como o rei a visitou mais cedo. Seus objetivos são os mesmos, pois ambos estão verificando se Rose não decidiu seguir seus subordinados para o além. Rose considera isso por um momento, mas isso deixa Siglis irritado. Rose pede para ele se acalmar, pois não estava falando sério. Rose explica que a maldição do demônio foi apenas temporária, então suas feridas estão começando a cicatrizar. Siglis se pergunta por que ela não se esforçou para curar seu olho, mas ela não responde. No entanto, quando está sozinha, Rose pensa sobre como essa cicatriz é uma prova de seu pecado e de ter deixado seus subordinados morrerem. É uma punição para que ela nunca se esqueça do que aconteceu. Rose decidiu valorizar sua própria vida, pois eu sacrificaria a minha por ela. A pergunta agora é o que ela fará com isso. Ela considera se vingar e derrotar o maior número de demônios possível, mas essa não é a resposta. Rose consegue se acalmar e começa a ter lembranças de todos. Só agora ela percebe o quão fraca ela realmente é e se pergunta o que seus subordinados pensariam dela se a vissem agora. Ela imagina e viu ao seu lado, que provavelmente apontaria que eles iriam dela. E viu repete as palavras que Rose lhe disse ao redor da fogueira e a lembra de que as coisas mudam. Ela deve aceitar isso para poder seguir em frente. No entanto, o fato de Rose liderá-los nunca mudará. Ambos dizem que não devem pensar demais nas coisas e viu a lembra do que ela havia dito, mencionando suas últimas palavras. Rose nunca deveria mudar.
Os outros parecem concordar com tudo isso e lembram Rose de que ela lhes daria um soco bem no rosto se os visse agindo como ela está agora. Rose percebe agora o quão tola foi por ter se concentrado apenas na morte deles. Seus subordinados não eram assim, pois sempre olhavam em frente com sorrisos no rosto. Rose se liberta de sua depressão e promete nunca mais mostrar fraqueza. Seus subordinados partem e Rose promete ser alguém que todos possam admirar. Rose remove seus curativos e declara que sabe o que deve fazer. Uma grande batalha contra o Senhor Demônio está chegando, então ela decidiu criar uma força que salve vidas. Muitos soldados serão enviados para a morte, mas ela promete não deixá-los morrer. Sua força precisará de pelo menos 5 pessoas e 2 delas devem ser curandeiros, para começar. O mais importante, porém, é que eles precisarão de alguém como ela. Alguém que não apenas cure, mas um curandeiro que possa correr pelo campo de batalha eliminando ameaças conforme avança. Isso seria impossível para uma pessoa normal, mas se ela conseguir encontrar alguém assim, talvez tenha uma chance de lutar ao seu lado sem morrer. De volta ao presente, Rose surpreende Usato ao revelar que está feliz por tê-lo encontrado. Rose aponta que ele nem sabe o quão preciosa é sua própria vida. Não é qualquer curandeiro que pode se tornar tão forte apenas treinando. Ela lhe pergunta o que o mundo seria se tivesse mais curandeiros como ela, mas Usato apenas usa sua língua afiada para dizer que o mundo seria destruído. Rose explica que ela mesma criou a técnica para treinar além dos seus limites usando magia de cura. É incrivelmente difícil, e Usato e ela são as únicas 2 pessoas que podem fazer isso. Usato tem todas as características que ela sempre quis em um curandeiro e ela tem certeza de que ele não morrerá. Usato recebe todos os elogios, mas Rose dá um olhar para seu sorriso exagerado e fica enojada com isso. Em outro lugar, Amila é informada de que a ponte foi concluída. O Cavaleiro Demônio fica feliz em ouvir isso, e Amila lhe lembra que ele pode agir à vontade quando a batalha começar. Esse cara está confiante, mas avisa que a batalha pode acabar em um instante, já que eles estão apenas enfrentando humanos. Amila o lembra de não subestimá-los, pois tem os conhecidos como sequestradores. Esses sequestradores roubam os feridos, mas o cavaleiro não se preocupa com isso. Ele acha que eles só fogem o tempo todo, mas Amila aponta que eles são, na verdade, monstros. O cavaleiro fica feliz em saber que isso pode tornar as coisas mais interessantes. Ele não se importa com o que são, contanto que o façam se sentir vivo. Algum tempo depois, o exército Linger termina de montar o acampamento. Usato acorda e pensa que finalmente é a hora da batalha. Suzune também acordou e se pergunta o que Usato acha de sua incrível armadura. Usato não sabe bem o que dizer, mas ela o ajuda e lhe diz o quão bonita ela é. Não é só isso, ela também aumenta sua magia de relâmpagos e não atrapalha seu movimento de forma alguma. Usato assume que ela valoriza armaduras mais do que coisas fofas, mas isso não é verdade, pois Suzune revela que ela cria cactos em casa. Usato não considera cactos fofos, mas Suzune fica ofendida com isso. Usato tenta fazê-la se acalmar, mas não adianta, então Kazuki tem que ser o responsável por salvá-lo. Suzune se recusa a sair até fazer Usato ser dela, mas Kazuki explica que Siglis quer vê-los. Siglis explica que só há meia hora antes do exército do Senhor Demônio chegar. O plano é fazer um ataque preventivo com uma barragem de magia, e então Suzune e Kazuki engajarão o inimigo. Junto com os outros cavaleiros, a missão deles será abrir um caminho até o general inimigo. No entanto, se conseguirem, devem derrotá-lo. Os 2 esperam pelo inimigo na fronteira de sua base, e Kazuki se pergunta se Suzune está preocupada com Usato. Suzune está impressionada com a habilidade dele de ler as pessoas e revela que está preocupada. No entanto, ela também se sente fortalecida, pois Usato aceita como ela é agora. Kazuki é um fofoqueiro e gostaria de saber mais sobre essa revelação, mas Suzune prefere contar a ele quando retornarem ao reino com segurança. Nesse momento, os 2 percebem algo e o exército demoníaco aparece. O exército Linger prepara suas magias e nossos heróis fazem o mesmo. Todos disparam seus feitiços contra o exército, mas ficam chocados quando os demônios desaparecem. Eles concluem que foi magia de ilusão e ficam surpresos ao descobrir que o exército está se aproximando por uma direção diferente. Perto dali, Rose diz aos seus homens para irem ao campo de batalha. A missão deles é resgatar qualquer ferido, mas o mais importante é que devem voltar vivos. Quanto a Orga e Ru, serão posicionados em uma tenda, e um Kadamuruku será o guarda deles. Rose e Usato sairão para o campo de batalha depois de um tempo, mas enquanto isso, eles vão curar os feridos na base. Usato está preocupado com seus amigos, mas Rose o lembra que ele precisa pensar em si mesmo, especialmente porque eventualmente ele também irá para o campo de batalha. Nesse momento,
Jace e Tong já trazem o primeiro ferido e eles devem começar a curar rapidamente. O Zato está muito nervoso no começo ao ver o quão graves são os danos, mas eventualmente consegue começar a curar. Sua paciente está desesperada e explica que uma cobra gigante a lançou para longe. O Zato se pergunta se tem algo a ver com a cobra que ele enfrentou, mas se lembra de que precisa focar na cura. No campo de batalha, vemos a cobra causando sérios danos ao exército Linger. O Cavaleiro Negro fica desapontado ao ver que os humanos não estão oferecendo muita resistência, mas ele é então esfaqueado pelas costas. O soldado declara vitória, mas fica chocado quando é ele quem é esfaqueado em seguida. Ele não consegue entender como isso é possível, e o Cavaleiro Negro simplesmente aponta o quão fracos os humanos são. O pobre soldado se pergunta que tipo de monstro é esse cavaleiro, mas o Cavaleiro Negro nem sabe como responder. O soldado tenta fugir para avisar os outros, mas o Cavaleiro Negro está cansado dele. O cavaleiro se prepara para tirar sua vida, mas é distraído. Grodd explica que a sua água fétida especial e sai correndo com o soldado ferido. O cavaleiro percebe que este era um dos sequestradores e ri ao perceber que isso tornará as coisas muito mais interessantes. O cavaleiro considera ir atrás dele, mas se distrai com algo mais interessante. Grodd volta com a criança, e os outros correm para curá-la. Rose decide que é hora de irem, e o Zato está pronto. Rose diz aos outros que vão partir e lembra o guarda de protegê-los com sua vida. Ao saírem, Rose conta ao Zato sobre um inimigo que ouviu falar. Ele usa uma armadura preta e uma magia peculiar. Ela avisa o Zato para ter cuidado, e ele é lembrado do Cavaleiro Negro em sua visão. O Zato libera. Então Rose se pergunta se ele será capaz de tirar uma vida. O Zato aponta que seu trabalho é salvar vidas, mas ela o considera um tolo por dizer isso diante da morte. Ela tem uma técnica para casos como este e lhe diz algo que não conseguimos ouvir. O que quer que ela tenha dito funciona, pois o Zato não está mais pronto para a batalha, e os dois se separam. O Zato tem seu primeiro olhar sobre o campo de batalha e não é nada bonito, já que há vítimas por toda parte. O Zato consegue resgatar alguém de ser eliminado, mas logo tem que desviar de um ataque. Rose também faz sua presença ser conhecida ao resgatar alguém. O Zato diz ao homem que salvou que o curou enquanto carregava, então ele deve estar pronto para lutar novamente depois de um pouco de descanso. Em outro lugar, Suzune impressiona as outras tropas com sua poderosa magia e lhes diz para levar qualquer ferido de volta à base. Suzune claramente está incomodada com todas as vítimas, mas mantém uma fachada forte para Kazuki. Ele avisa que há uma cobra poderosa causando sérios danos, e Suzune lembra que eles precisam abrir um caminho até o general inimigo. Eles determinam que precisam derrubar a cobra, mas ficam chocados quando o Cavaleiro Negro os confronta. Nossos heróis não têm ideia de quem seja esse monstro demoníaco, mas percebem que ele é diferente de qualquer soldado que enfrentaram antes. Ela tenta mandar as tropas ficarem para trás, mas é tarde demais, já que eles enviam suas lanças contra o cavaleiro. O Cavaleiro Negro não parece se importar nem um pouco e Suzune se pergunta se ele não sente dor. O cavaleiro é surpreendentemente capaz de transformar seu corpo e afastar os ataques, então Suzune manda as tropas recuarem. No entanto, já é tarde, pois as tropas de alguma forma sofrem danos graves. Suzune tenta impedir Kazuki de atacar, e o cavaleiro fica impressionado ao ver sua magia de luz. Suzune explica que impediu o ataque de Kazuki porque determinou que a magia do cavaleiro reflete os ataques de volta para quem os faz. Sua suposição acaba se mostrando correta, já que Kazuki sofre dano sob sua armadura. A magia do cavaleiro reflete todo o dano causado em sua armadura diretamente de volta aos seus oponentes, e o cavaleiro fica impressionado, pois ninguém nunca descobriu isso tão rapidamente. Os heróis parecem bastante poderosos, então o Cavaleiro Negro decide que quer que eles lutem um pouco mais antes de tirar suas vidas. Perto dali, o Zato corre pelo campo de batalha, mas acaba se deparando com sua divisão. Isso lhe causa uma dor intensa, e até sua magia de cura não consegue amenizar. O Zato se pergunta se isso significa que algo de ruim aconteceu com seus amigos, mas rapidamente precisa continuar correndo. Ele acaba em uma situação difícil, mas é resgatado pelo garoto que ele havia curado antes. O menino lhe diz onde os heróis estão, e o Zato corre em sua direção, torcendo para que ainda estejam vivos. De volta aos heróis, o Cavaleiro Negro ordena que suas tropas enfrentem os mais fracos, enquanto Suzune declara que eles precisam derrotá-lo. Kazuki aponta que não há nada que possam fazer, já que o cavaleiro reflete todos os ataques. Suzune revela seu plano, mas Kazuki acredita que seja muito arriscado. Ele está claramente aterrorizado, mas Suzune o lembra de que, se falharem, o Zato pode sempre curá-los. A luta começa, e Suzune começa obstruindo a visão do cavaleiro. Os dois heróis o atacam,
esperando que o cavaleiro não consiga refletir os danos de um ataque que ele não pode ver. No entanto, isso não acontece, e os dois heróis acabam se ferindo com seus próprios ataques. Suzune pensa que falharam, mas logo percebe que o ataque que ela deu nas costas do cavaleiro não foi refletido. Kazuki acha que ela está louca por querer tentar novamente, mas ele logo percebe que ela descobriu algo importante. Os dois se aproximam novamente, mas desta vez Suzune se prepara para aumentar sua velocidade. Kazuki tem uma ideia do que ela planeja e usa sua magia de luz para cegar o cavaleiro. O cavaleiro acha que eles são tolos por tentarem enganá-lo, mas fica chocado quando Suzune o perfura nas costas. Suzune descobriu que o cavaleiro não pode refletir ataques que ele não percebe, e ele nem consegue dizer a palavra ao refletir. Ela determina que Kazuki pode finalizar o trabalho, mas quando Kazuki se aproxima para o golpe final, o cavaleiro revela que estava apenas fingindo. Ele ativa sua habilidade de reflexão, e Suzune recebe sérios danos. Kazuki não consegue reagir a tempo, pois o cavaleiro já perfurou seu corpo por completo. O cavaleiro sabia exatamente o que Suzune estava pensando e explica que ela estava completamente errada. Sua habilidade não tem nada a ver com visão ou percepção, e ele pode simplesmente decidir quais ataques refletir. O mais impressionante é que ele não refletiu o ataque nas costas de propósito, para confundir Suzune. O cavaleiro declara que ninguém jamais conseguiu feri-lo e ninguém jamais conseguirá. Suzune começa a entrar em pânico, pois a situação fica cada vez mais desesperadora, e vemos que o Zato ainda corre em direção a eles. Suzune desmaia e lamenta não poder se desculpar com o Zato. Uma lembrança de um momento mais simples mostra Kazuki e Suzune elogiando um ao outro por terem conseguido melhorar as regulamentações da escola. Esse foi o momento antes de Suzune encontrar o Zato sem um guarda-chuva. Suzune pensa em como teve muita sorte por tê-lo conhecido naquele dia. Ela estava muito feliz por ter sido convocada para um novo mundo e não via a hora de começar de novo como sua nova versão. O Zato era completamente diferente, já que sabia exatamente o que precisava fazer para viver nesse novo mundo. Mais importante que tudo, Suzune estava extremamente feliz por ele ter aceitado quem ela realmente era, e não a Suzune falsa de antes. Ela sempre acreditou que tudo ficaria bem, desde que tivesse Kazuki e o Zato ao seu lado. Infelizmente, isso não é o que acontece, pois retornamos ao presente, e Suzune desmaia diante do Cavaleiro Negro. O outro demônio comemora essa conquista, e o Cavaleiro se prepara para terminar com a vida de Suzune de vez. Ele a elogia por tornar tudo mais divertido e prepara-se para cortar sua cabeça. Nesse momento, o Zato declara que o cavaleiro não fará isso enquanto ele estiver por perto, e desferir um soco poderoso no rosto do cavaleiro. Mas é aqui que este vídeo termina. Continua no próximo vídeo da parte 4. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar nossas notificações para mais vídeos. Até a próxima.